Bem-vindo a mais um Entre Xícaras. Sabe quando o amor vira fetiche? É porque, por algum motivo, esse amor tá falando sobre uma falta. E como é um assunto muito delicado e interessante e curioso, hoje a gente tem a Alana Sampaio, psicanalista e psicóloga, para falar sobre isso. Tudo bem? Olá, Dani. Boa noite. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada. A primeira vez num podcast, dá um friozinho na barriga. Mas vamos lá. Espero contribuir com vocês. Com toda certeza. Pra gente começar o tema sobre quando o amor vira fetiche, eu queria perguntar sobre o que seria o fetiche de fato. Então, dá para ter várias explicações sobre isso, né? A gente ouve o fetiche no dia a dia, a gente ouve sobre aquela pessoa que gosta muito do pé, a pessoa que tem certos objetos, certas coisas. E isso, de fato, é um fetiche, mas ele tem outras categorias. Dá pra gente ver ele tanto dentro da psicanálise como uma fantasia mesmo, quando a gente tem medo de lidar com as nossas faltas. Sim. Então a gente transforma isso em algo suportável. E para ser suportável, a gente fantasia. E aí o fetiche anda ali lado a lado com isso, para não ter que lidar com a realidade mesmo. E aí tem dentro da psicologia também, porque é uma parafilia, e aí dentro da psicologia a gente também tem um transtorno parafílico. O que é, dentro dos transtornos parafílicos, tem o transtorno fetichista. Sim. Porque a gente tem que ter um cuidado com isso também, porque o fetiche, ele é algo do dia a dia, ele tá ali, acontece, mas para ser um transtorno também, ele tem que estar causando um sofrimento, tanto para a pessoa quanto para outro, né? Então, dá para categorizar de várias formas aí. Sim. É legal pensar também, porque às vezes quando a gente fala isso sobre fetiche, a gente pensa automaticamente na coisa do pé, por exemplo, coisas assim. Mas eu gosto quando a gente explica sobre... Não tem problema nenhum, teoricamente. Os fetiches que a gente tem, as fantasias que a gente cria, desde que isso não atrapalhe a gente a viver o prazer. E aí, sobre isso. Freud fala de metasexual, né? E aí só que é um texto antigo, lá de 1905. E aí nesse texto ele começa a fazer os primeiros rascunhos sobre o tema. E ele fala de uma metasexual normal, né? Com cuidado com essa palavra também. Mas que acaba sendo o final. Uma relação sexual que tem um final. Né? Uma relação entre duas pessoas ali que calha no prazer dos dois. E o fetiche, ele entra quase como um objeto nisso tudo. Você sai da meta normal e entra numa meta que, se não tiver aquele objeto ali, talvez eu não consiga um prazer. Se não tiver aquilo ali, não vai ser da mesma forma. Então, quando é nesse caso, aí a gente tem que estar atento no que é ok e no que ultrapassa um pouquinho, talvez, o patológico da coisa. Legal. Legal, porque a gente consegue deixar claro que não é o problema fantasiar ou ter um desejo. O problema é quando isso te atrapalha a viver o restante. Porque não é só no sexo que isso vai acontecer na nossa vida, né? Sim. E aí, eu acho que a gente chega nesse lugar de pensar sobre quem gosta ou deseja sempre alguém sabendo que não vai ter. Ou sabendo que é rejeitado. Sim, tem toda essa coisa da falta do fetiche, né? Que esbarra com o não querer lidar com a realidade. Existe uma falta que estava presente, talvez, marcas da sua história, marcas da sua infância, marca dali, e que foi crescendo com você para você não lidar com aquilo, você fantasia. E aí, quando essa fantasia ela começa a se reproduzir no nosso dia a dia, às vezes a gente entra em relacionamentos que não são benéficos. Sim. E aí começa um ciclo de repetição do também o que seria o amor para essa pessoa. Porque dependendo de como ela aprendeu o que é o amor, ela vai reproduzir esse amor ali, porque ela criou uma fantasia sobre ela e sobre alguém que ela vai se relacionar. Sim. E aí é difícil achar essa pessoa da fantasia na realidade também. Sim. Legal isso que você falou sobre a pessoa fantasia até quem ela é, talvez. Porque ela não se conheceu bem. Sim. E eu acho legal, porque quase todo episódio da Entre Xícaras a gente vai falar de autoconhecimento de alguma forma. Mas nesse caso é muito mais, porque até pra eu viver um amor, ou viver o amor, eu preciso me conhecer um pouco, né? Sim. E as pessoas, elas não percebem quando elas estão num relacionamento
dolorido. Às vezes a gente olha um relacionamento de fora e pergunta, mas por que tá acontecendo desse jeito? Sim. Mas por que essa mulher tá aí? Por que esse homem tá fazendo desse jeito? Tá tudo errado. Não, pra eles, alguma coisa tá sustentando aquilo ali. Porque se eles tivessem insuportável, eles não estariam ali. Perfeito. Então existe um prazer em algum momento ali. Existe algo que os faz ficar. Mesmo sendo algo negativo. Sim. Mas a fantasia de ver algo em alguém e ver algo em si mesmo, nutre algo quase que platônico, né? Se a gente for falar de uma forma mais fácil. Sim, sim. Eu acho... Aí talvez você consiga explicar melhor como que essa falta guia toda a nossa vida. Porque dependendo de... Se eu achar que eu preciso sempre me preencher e preencher todos esses vazios que eu tenho, talvez eu viva uma eterna repetição ou num eterno vazio. Sim. E tem gente que vive mesmo. E tem gente que vive sem perceber, sem se dar conta disso. É porque a gente fala... Né, tem uma coisa que eu falei outro dia no meu Instagram, que é sobre o amor próprio. E a gente acha que o amor próprio, ele parte de um querer ser melhor sempre, e você é independente, você não tem nada a ver com as pessoas. É só sobre você. E não é sobre isso. Nós somos seres sociáveis. As pessoas têm total influência sobre a gente. Então, Freud fala que o nosso amor próprio, ele se eleva quando nós temos o amor dos outros. E ele se rebaixa quando nós amamos. Nós amamos. Então, para ter essa manutenção, né, a gente tem que estar ali tanto cedendo quanto recebendo. E eu acho que eu fugi totalmente da pergunta. Não, mas tá perfeito. Mas eu acho que tem isso. As pessoas entram nesse relacionamento e elas vão cedendo ali, em busca também de se provar. De olhar pra ela e falar assim, não, será que eu mereço? Mas pra eu merecer, eu tenho que ceder tanto pra aquela pessoa ali, pra aquela pessoa se provar pra mim. E aí eu só vou ser alguém com a valorização daquela pessoa. Então tem toda uma coisa que isso às vezes vem de marcas da infância mesmo ali. Exato. Então, isso que eu acho também bem delicado. No sentido de, às vezes, esse desejo da gente, em alguns momentos. Algumas pessoas vão ter em alguns momentos da vida, as outras vão ter em vários, como uma dependência. Mas de querer algo que é inalcançável, também tem muito a ver com alguma coisa do passado. Sim. Assim, talvez tá repetindo alguma coisa? Sim. Por exemplo, falando de uma relação com a nossa mãe, por exemplo, né? Que é o nosso primeiro amor ali. Então, se essa mãe utiliza desse amor de uma forma meio objeto, de utilitário, então para aquela pessoa o amor vai ser utilitário. Então, pode ser um utilitário de eu proporcionar algo para essa mãe, pode ser não, eu tenho que ser educadinho, eu tenho que fazer tudo certo, nada pode sair do lugar, só assim eu consigo o amor dela. E pode ser uma relação, que a gente também idealiza a coisa materna, como se fosse algo perfeito, né? E algo... Não. Existem rachaduras ali, existem marcas que ficam ali, e elas também não vão ser perfeitas. E aí, eu tô falando da mãe, mas pode ser isso durante a vida, né? Com outras pessoas, falando algo mais primário mesmo. E isso vai se reproduzir. Tipo, não, se pra ela ali, meu primeiro amor, era eu tendo que entregar algo, então a partir dali eu tenho que entregar algo sempre pra poder ser amado. E isso bate num lugar também, às vezes, quando a pessoa é amada de graça, ela não sabe receber. Ela não tem ferramentas pra receber aquilo. Nunca lidou. Então, realmente não sabe como lidar. Agora, como psicóloga, dentro dos atendimentos, você acha que já passou, já teve algum caso que possa dividir com a gente, que tem a ver com isso? Dependência, ou até o inverso mesmo, né? Eu acho que parte de um lugar meio... E aí é algo muito comum, eu diria, na clínica, assim, né? Não focando em uma pessoa só, mas algo muito comum, que é essa coisa do não saber amar mesmo. Essa coisa do ser alguma coisa pro outro. E, de fato, só receber a validação, só receber a autorização mediante o que o outro quer. Então, tem situações em que a pessoa estava num relacionamento muito ruim, e aí quando ela se viu ali, ela... Poxa, perde um pouco da sua própria personalidade. E aí depois, quando ela entra em um outro relacionamento, um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais legal,
ela passa a olhar e fala assim, não, pera, eu tenho potencial, eu tenho personalidade, eu tenho coisas boas, porque essa outra pessoa valoriza isso em mim. Então entra também nessa coisa do amor próprio que eu falei, né? Então Sim. quando te amam, né, a gente vê muito essa coisa das redes sociais também. Tá todo mundo ali se exibindo, tá todo mundo ali querendo o amor de todo mundo, querendo, tipo, o like, querendo o comentário. Sim. Então, quanto mais tem, mais essa pessoa vai se achar o Sim. máximo. A autoestima dela vai pra cima, ela vai conseguir se cuidar mais, e aí vai partir pra esse lugar. Então, eu acho que no contemporâneo, isso tá muito evidente. E eu acho que as pessoas, elas se perdem um pouquinho em achar que não somos narcisistas. Sim. Estamos todos nesse barco. Narcisista é só o outro. É, só o outro. Nós não. Sim. Que isso? E aí, essa coisa do narcisismo, eu tenho muito um cuidado pra falar no Instagram, né? Porque existe o narcisismo pra psicologia e existe o narcisismo pra psicanálise. E aí, na psicanálise, a gente fala de um narcisismo de todos nós realmente somos, porque nós estamos ali como centro de tudo. Nós queremos ser amados mesmo, queremos estar ali, e isso faz bem pra gente. Então, não tem essa, não, eu não gosto do holofote, eu não gosto... Tá, tudo bem, você não pode gostar do holofote, mas você gosta da atenção, você gosta do afeto daquela pessoa específica. Você quer isso. Não tem como negar que nós não queremos isso. Sim. Então, isso parte mais ou menos do narcisismo pra psicanálise. Tá todo mundo em busca desse prazer. Sim. Só que as pessoas confundem um pouquinho com o narcisismo da psicologia, que é o transtorno narcisista, que é aquele narcisista que a gente vê em filme, né? Que tem toda uma coisa, é só ele que é importante, e aí é manipulável, e para as pessoas ele é o perfeitão, mas nas costas ele tá agindo e manipulando por trás. Sim. Então, aí parte de um transtorno narcisista. Mas aí tem aquela coisa também, né? Não é todo mundo que é narcisista nesse transtorno. Porque eu acho que é aí que as pessoas olham pro narcisismo e falam, tá todo mundo, meu ex é narcisista, minha mãe é narcisista. Não é por aí. Pra ter um transtorno narcisista, a pessoa tem que ter um sofrimento, uma intensidade clinicamente significativa pra dizer, olha, isso aqui é um transtorno. Então não tem como a gente sair também por aí diagnosticando todo mundo. Classificando todo mundo. Sim. Agora, aproveitando que você falou de rede social, tem sido muito comum. Eu não tinha visto antes. Porque a gente entendia antes, ou às vezes entende até hoje, amor, ou aquele amor romântico como aquele amor que dá o frio na barriga, que dá o nervoso, que dá... E aí você falando me lembrou uma coisa que é, às vezes, quando a pessoa tá naquele amor mais tranquilo, que seria, de fato, esse amor mais ideal e saudável, ela não sabe lidar. Sim. Ou ela sente falta do frio na barriga. Como se a conquista fosse mais legal do que, de fato, ter alguém ali, né? Sim, sim. É porque a excitação tá na falta, né? Perfeito. A coisa, a adrenalina, o friozinho na barriga tá na conquista da coisa, não tá, de fato, no relacionamento. Então tem aquela coisa da gente olhar a pessoa também e colocar ela num pedestal. E aí eu tenho que conquistar aquela pessoa que tá lá em cima, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser suficiente pra aquela pessoa me valorizar, me autorizar, dizer que eu também sou bom. E aí, quando essa pessoa faz isso, perdeu a graça. Sim. Porque eu quero tampar a falta, mas quando eu consigo meramente tampar, talvez eu não queira tanto. Porque eu queria tampar a falta na minha fantasia, não na realidade. E aí é onde esbarra a coisa toda, né? Sim. Aí a gente poderia dizer que é aí que se esbarra esse amor virando um fetiche? Sim. Sim. Daria pra juntar aí, porque é você vivendo a sua fantasia. Eu vou arriscar falar um negocinho aqui lacaniano. Eu não sou lacaniana, não me considero lacaniana, porque eu não tenho a profundidade na teoria dele. Porque Lacan é enorme, né? Assim. Então assim, eu só tô ali por cima. E aí os lacanianos que, se eu falar besteira, que me corrijam. Mas ele tem uma frase que não existe relação sexual. E aí, a frase fala mais ou menos o seguinte. Em uma relação sexual, cada um tá ali pelo outro, mas tá por si. Ela tá ali buscando o próprio prazer. Não tá ali necessariamente pra dar... Não, mas eu gosto de fazer isso com meu parceiro. Eu gosto de fazer um sexo oral nele. Tá, você gosta. Antes de tudo, você gosta disso. De alguma forma te dá prazer antes de... Então, quando ele fala não existe relação sexual, é que tá cada um por si. Sim. Você tá se relacionando com a pessoa, mas não tá se relacionando por ela. Você tá se relacionando ali por si. Sim. Então,
entra naquela coisa tanto do somos todos narcisistas, e entra também nessa coisa do... Me perdi, pera. Que nós estávamos falando antes, pera. Do prazer ou da... Minto. Do flerte, né? Da fantasia. Sim, da fantasia, de falar... Eu tô ali com essa pessoa, mas não é bem essa pessoa. Eu tô com aquela pessoa que eu tô fantasiando em cima dela. Não é ela, de fato. E aí também é onde pode esbarrar com o fetiche, né? Sim. Porque eu não tô me relacionando com a pessoa, de fato. Tô me relacionando com a minha fantasia ali dentro. Então é bem delicadinho. Sim. Não, mas perfeito, porque é isso. A gente acha que... o narcisista é sempre o outro, o defeito tá sempre no outro. E às vezes também o contrário, né? Do tipo, que leva a esse tipo de relação de dependência também. O outro pode ser também um super outro e você não. Então, é delicado. Toda relação vai ser delicada, né? Mas quando você não se conhece, pior ainda. Acaba sendo pior, porque você não tá consciente do que você tá fazendo. E aí tem aquelas pessoas que dizem, né? Eu tenho um dedo podre. Eu me relaciono com todo mundo e todo mundo me trata mal, todo mundo não tá ali comigo e eu tô indo ali no mesmo padrão. Então a gente vai olhar pra isso e falar, não, mas por quê? Sim. Onde é que marcou que você tá conseguindo repetir isso? Porque existe uma busca pra você tá repetindo, você tá buscando. E aí você tá buscando como? Você tá buscando a fantasia, aí tá, depois que você entra na fantasia, você tá ali... Porque tem uma coisa... A gente fala na psicanálise também, que a gente fala sobre o gozo, né? E é o gozo como, por exemplo, a gente tem um sintoma, vamos dizer que esse sintoma seja esse entrar em um relacionamento abusivo todas as vezes. Sim. E aí, só que você goza dessa situação de alguma forma. E aí, às vezes é difícil dizer isso, porque não, mas tá sendo ruim pra mim. Mas é exatamente isso. Às vezes, por exemplo, uma crise de ansiedade, né? Se a gente for relacionar a crise de ansiedade com a psicanálise também, ela parte de tanto dentro da psicologia, como uma defesa ali, né? O corpo tá preparado para se defender de algo. Só que se defender do quê? Sim. E aí a psicologia ela vai olhar para isso, vai botar enquadrar dentro dos sintomas ali, falar, tá, você tem TAG, você tem transtorno de ansiedade generalizado. Ok. Mas aí a psicanálise, por outro lado, vai entender, mas por onde? Por quê? Sim. Veio do quê? Você tá com medo do quê? E aí você vai buscar essas coisas, essa resolução. E aí eu acredito que seja também muito mais a longo prazo a resolução da psicanálise. Porque é mais profundo, a pessoa vai tendo consciência de si. E aí quanto mais ela se conscientiza, ela vai criando ferramentas para mudar. Sim. E aí é onde é o difícil da profissão também, porque a pessoa chega ali com a queixa, e aí ela vai se autoconhecendo, ela vai se entendendo, aí às vezes não é fácil, é dolorido. Sim. Às vezes ela, não, achei que seria mais fácil. Não, você tá ali tocando na ferida, então machuca mesmo. E aí chega um certo momento que ela, tá, eu entendi, eu construí as ferramentas, mas eu não quero mudar. E aí eu como profissional, tá bom. Sim, tipo, é uma escolha. E aí é a coisa difícil também, que eu acho que as pessoas olham pra psicologia do jeito, tipo, a gente só vai sair bom dali. Não, às vezes a pessoa prefere ficar do lado, manter sua fantasia ali. Ela prefere segurar aquilo ali que é mais confortável do que lidar com a realidade. E aí cabe a mim respeitar. Não dá pra fazer o que o outro não quer. Exatamente. Alana, eu super agradeço, porque foi uma troca bem rica, a gente passou em várias camadas, assim, bem interessantes, mas a ideia dessa conversa é mostrar que nem todo amor tem que ser vivido se ele não faz bem. E nem toda falta precisa ser preenchida. Sim. O que importa é a gente se conhecer, se amar, se respeitar e entender que a vida é feita disso, de momentos, fantasias ou não. Sim, com certeza. Desde que a gente esteja se respeitando. Então, até o próximo café.